O Senhor Deus estabelece limites para a atuação de Satanás no grande conflito, limites para a atuação do dragão, da antiga serpente. Esses limites são limites de ações e limites de tempo. No texto de Apocalipse 13, que fala do poder político-religioso que perseguirá os filhos de Deus, lá nós encontramos alguns desses limites. Vamos ver, Apocalipse 13, a partir do verso 1. Vi emergir do mar uma besta. Primeiramente, irmãos, mar significam regiões populosas. E uma besta, o que é a besta? A besta é sempre um poder político-religioso. A região populosa é a Europa. Portanto, esse poder da besta que emerge do mar, surgiria na Europa. Ele tem 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Que são esses 10 chifres? Chifre em profecia significa reino, simboliza reino. Esses 10 reinos, esses 10 chifres, são os 10 reinos que surgiram na Europa após a queda do Império Romano. Os reinos dos bárbaros, que depois se transformaram em alguns países da Europa de hoje. Mas o que acontece lá? A besta que eu vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso, boca de leão. Era absolutamente agressiva. Era terrivelmente agressiva. E o dragão lhe deu poder, o seu trono e grande autoridade. Satanás deu poder à besta do mar. Satanás deu poder àquele poder que se estabeleceu na Europa após o Império Romano. E esse poder imperial, foi agora Roma papal. O dragão é que deu o poder. Satanás é o líder, Satanás é o mentor, Satanás é o patrocinador dos reinos terrestres que perseguem os filhos de Deus ao longo da história. É Satanás quem dá poder, quem estabelece esses reinos. Vou ler um parágrafo da nossa lição. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A besta que emerge do mar recebeu uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhes dada autoridade para agir durante 42 meses. Isso se encontra no verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses. Qual é esse período de 42 meses? O que é esse período profético de 42 meses? Vejamos, irmãos, aplicando o princípio dia-ano, onde para cada dia na profecia significa um ano na história. 42 meses são 1.260 dias. 1.260 anos. Mas o que é, então? Quem é que se enquadra nesse período de 1.260 anos? Aonde que se encontra esse período de 1.260 anos, onde esse poder que substituiu Roma imperial exerceu seu poder absoluto? No ano 538 depois de Cristo, foi expulso de Roma os últimos ostrogodos, os últimos povos bárbaros, os ostrogodos. Em 798, foi aprisionado o Papa Pio VI por ordem de Napoleão Bonaparte. Bem, em 538 se estabeleceu definitivamente o domínio papal, porque até então esses reinos que ainda ocupavam Roma, esses reinos bárbaros que ainda ocupavam Roma, como os ostrogodos, que foi o último povo a sair, não se submetiam ao bispo de Roma, não se submetiam ao Papa. Em 538 eles foram expulsos e agora então o Papa foi declarado, o bispo de Roma foi declarado Papa de todas as igrejas. Em 798 ele foi aprisionado, o Papa foi aprisionado por ordem de Napoleão Bonaparte. O que acontece então entre 538 e 1798? Encontramos aí, irmãos, exatamente 42 meses, 1.260 anos, ou 1.260 dias da profecia. Esse foi o período da supremacia papal,
por um tempo determinado por Deus. Veja, o Senhor Deus estabeleceu o tempo. O Senhor Deus estabeleceu o limite dessa atuação perseguidora da igreja. No cronograma divino, Satanás tem os seus dias contados. Tem aqueles dias onde ele pode atuar e tem aqueles dias onde ele não vai poder atuar mais. Veja lá. No entanto, também existem limites claros para Satanás e seus agentes, incluindo os limites de tempo. Veja o texto de Apocalipse 12, 12. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. O que é esse pouco tempo que resta? Esse pouco tempo que resta é o tempo que Deus ainda permite que Satanás atue e que Satanás persiga a igreja. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta e os acontecimentos descritos no Apocalipse ocorrem dentro de um cronograma profético que apresenta limites específicos para os domínios das forças do mal. O Senhor Jesus vai implementar o seu reino. O Senhor Jesus vai acabar com o grande conflito no tempo determinado. No fim, o Senhor triunfará e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, já não existirá mais morte, não existirá mais pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa é maravilhosa promessa, irmãos. Nós vivemos num conflito, o conflito é grave, muitas vezes o conflito nos aflige grandemente. O conflito aflige a igreja grandemente. Mas nós sabemos que esse tempo vai acabar. Esse conflito não é eterno. Esse conflito não é entre duas forças eternas, mas é entre a força do Senhor Deus eterna, Criador, e a força de um ser criado, de um ser que teve começo e vai ter fim. A maravilhosa promessa, a promessa de uma nova terra, onde não vai haver mais pranto nem dor, onde a morte já não existirá. É lá, irmãos, que nós devemos estar. E é nessa esperança que nós devemos viver, nessa esperança que nós devemos viver os nossos dias. Ainda que muitas vezes eles sejam de aflição, mas saber que o Senhor está preparando uma terra nova e quer nos dar vida eterna nesta nova terra.